polêmica declaração do técnico Léo Condé sobre a atuação do Remo, a situação dramática do Leão Azul na tabela, o debate sobre evolução sem resultado, a pressão da torcida e o risco real de rebaixamento se o time não reagir imediatamente. Além do que precisa mudar urgentemente dentro do elenco e da postura do time dentro de campo. Agora já deixa o like porque só o verdadeiro remista que não abandona o Leão nem na fase ruim tá aqui. Se inscreve agora porque aqui é notícia sem passar pano e se tu é azulino de verdade, tu precisa acompanhar tudo o que acontece no Remo. E agora vamos falar a verdade que muita gente tá pensando, mas poucos têm coragem de dizer. Porque depois da derrota e da sequência negativa, o técnico Léo Condé destacou que viu pontos positivos na atuação do Remo, principalmente no começo das partidas, falando em evolução e processo. Mas aí vem a pergunta que o torcedor remista quer fazer: evolução onde, se o time tá na lanterna do Campeonato Brasileiro e não consegue transformar esse suposto bom começo em resultado dentro de campo? Porque futebol não é só ter posse de bola no início do jogo ou mostrar organização por alguns minutos. Futebol é vencer, é pontuar, é sair da zona de rebaixamento. E hoje a realidade é dura. O Remo voltou para a elite depois de décadas e está vivendo um começo preocupante, sem vitórias nas primeiras rodadas e acumulando derrotas mesmo após a troca de treinador, com apenas 3 pontos em 7 jogos e ocupando a última posição da tabela. Algo que liga o sinal máximo de alerta no Baianão. Porque se continuar nesse ritmo o risco de queda é real e ninguém quer viver esse pesadelo de novo. O próprio Condé falou que isso é um processo e que já passou por situações parecidas em outros clubes. Mas o torcedor azulino sabe que a série não perdoa. Se não pontuar rápido, a distância aumenta e depois fica impossível reagir. Então não adianta discurso bonito em coletiva se dentro de campo o time continua cometendo os mesmos erros. Errando o último passe, criando pouco, sofrendo gols evitáveis e mostrando uma fragilidade mental que preocupa quem acompanha de perto. A torcida do Remo é apaixonada, é gigante, lota estádio mesmo na fase ruim, mas também cobra porque sabe do tamanho do clube. E a verdade tem que ser dita, não dá para normalizar derrota falando que competiu bem, não dá para dizer que o time está jogando bem quando os números mostram o contrário, porque isso cria uma falsa sensação de evolução que pode custar caro lá na frente. O Remo precisa urgentemente transformar a atitude em resultado, precisa de mais intensidade os 90 minutos, precisa de jogadores assumindo responsabilidade e principalmente precisa parar de aceitar derrota como se fosse parte natural do processo. Porque quem quer permanecer na Série A precisa ter mentalidade de sobrevivência desde a primeira rodada, e a torcida quer ver reação já, quer ver raça, quer ver um time que entre em campo com sangue nos olhos. Porque camisa do Remo não é para jogador que se esconde em momento difícil, é para quem aguenta pressão e responde dentro de campo. Então fica a reflexão, será que esse discurso otimista ajuda ou atrapalha no momento em que o clube precisa de choque de realidade? Comenta aí tua opinião. Porque aqui a voz do remista tem espaço, e se tu quer continuar recebendo as notícias mais quentes do Leão Azul, se inscreve agora no canal porque a maioria que assiste ainda não é inscrita e isso atrasa o crescimento da maior comunidade remista de notícias rápidas do YouTube. Ativa o sininho porque as informações saem primeiro aqui, e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo azulino que tá revoltado com essa fase, porque enquanto muitos passam pano aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Aqui é Remo acima de tudo e a cobrança existe porque o amor é gigante.